Olá, queridos amigos, nossos companheiros, nossa grande família, CEAS, Centro Espírita Amor e Sabedoria. Quero iniciar agradecendo muito a todos vocês que nos acompanham, que estão conosco nesta jornada. Gratidão. Quero agradecer a quem está inscrito nesse canal, que é muito importante essa inscrição aqui no canal do YouTube, pois precisamos de seguidores para que tenhamos mais qualidade, mais recursos para apresentar nossos trabalhos a vocês. Então você que não se inscreveu ainda, se puder nos ajude, é bem importante para a continuidade do nosso trabalho, tá certo? Muito obrigada a todos. E hoje nosso tema é espiritualidade no cotidiano. E eu vou buscar desde os primórdios, né, dos nossos primeiros livros, nas escrituras. Nós temos uma grande coerência, Kardec nos trouxe isso muito claro, né, desses livros antigos, a coerência que existe entre a primeira revelação, que é Moisés, a segunda, Jesus Cristo, e a terceira, o Espiritismo, a nossa doutrina querida, a coerência que existe, mostrando que há um planejamento, né, que há um direcionamento, e nós estamos agora consolidando a terceira revelação. É o nosso momento agora. E nessa coerência toda e buscando esses livros antigos e os primeiros ensinamentos, nós vemos desde, por exemplo, a história de Abraão, que queria muito ter um filho com sua esposa Sara, e eles não conseguiam, Sara não engravidava. Abraão já tinha engravidado escravas, mas com Sara ele não tinha nenhum filho. E como aquela época ainda era o patriarcado, era muito importante que ele tivesse um filho homem. E ele desejava muito isso, mas nós sabemos que Abraão já tinha uma idade avançada. Sara também era mais jovem que ele, mas também não estava novinha. E era um desejo intenso de Abraão. E Abraão, então, um dia recebe a visita de dois anjos, dois mensageiros. E nós até imaginamos que os anjos vêm batendo suas asas douradas, maravilhosas, enfim. Chegam os dois mensageiros, homens comuns, né, simples, mas Abraão compreende que eram mensageiros, porque mensageiros se mostram como mensageiros, e Abraão era um homem de muita fé, né, tinha uma conexão muito grande, acreditava, confiava plenamente em Deus, e ele entendeu aquele momento, e os mensageiros então disseram que ele teria um filho. E conta a história nas entrelinhas que Sara, nesse momento, ouvindo a conversa de outro ambiente, deu uma risada. E os mensageiros então disseram: e nós já temos um nome para seu filho chamará Risada, que é Isaac, é Risada. E realmente nasceu Isaac. Mas o que nos chama a atenção é o contexto. Abraão não tinha escalado um monte de 5.000 quilômetros e não estava em um retiro. Essa espiritualidade que ele teve, essa mensagem, esse momento de espiritualidade, foi no seu cotidiano, era na sua vida familiar. Ele queria um filho. Um filho é algo de que nós vivemos quando estamos aqui na matéria, não é? Faz parte do nosso cotidiano, viver em família, o nosso trabalho. E a espiritualidade sempre foi mostrada e sempre foi trazida nas histórias bíblicas e em todas as histórias no cotidiano. Nós pegamos então Jesus. Jesus veio e ele chegou aqui então e fez um grande retiro espiritual com seus 12 apóstolos e se isolou do mundo em espiritualidade e meditação? Não. Jesus foi para a margem do rio, Jesus foi viver com os pescadores,
Jesus nunca pediu que os pescadores deixassem de ser pescadores, que abandonassem suas famílias, que não vivessem mais com suas esposas e que não pescassem mais. Ninguém teve que largar nada, não é? Levi era cobrador de impostos e continuou sendo. Ele não teve que parar de ser para seguir Jesus. Então, todas essas histórias que nós fomos estudando e que até hoje nós estudamos, nos mostram que a espiritualidade acontece, a nossa evangelização, o aumento do nosso padrão espiritual, a nossa espiritualização, podemos dizer assim, acontece no cotidiano, no dia a dia, nas nossas rotinas como encarnados. É no nosso dia a dia. Não nos é pedido que saiamos da nossa vida material para nos espiritualizar. Se nós formos pegar agora o Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos ler, é um capítulo que a gente tem como capítulo de cabeceira para ler todo dia, que é do Homem de Bem. E a gente olhando no capítulo Homem de Bem, nós temos o item 10, que é o Homem no Mundo. Fica muito claro, é colocado para a gente de uma forma muito clara pelo Espírito Protetor de Bordeaux, que nós precisamos viver no mundo como os homens que vivem no mundo, com tudo que existe no mundo, com a nossa materialidade. Não nos é pedido para nos afastar da carne, para espiritualizarmos, né? Então ele fala que sois chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caráteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Olha isso aí, ele está nos mostrando o que é que a gente veio fazer aqui. Nós viemos viver com espíritos de caracteres opostos ao nosso, de caráteres opostos, né? Então, nós temos caráter completamente diferente daqueles com os quais nós convivemos. Se a gente pegar, por exemplo, em nosso lar, que André Luiz deixa tudo muito mais claro para a gente. Nós temos lá as pessoas convivendo, né, nos ministérios, temos vários níveis, né? Umas pessoas trabalham na faxina, outros cuidando das pessoas, outros em outros ministérios, mas eles ficam meio que nas suas faixas vibratórias. Quem é do umbral está lá no umbral. Ele vem para o nosso lar para ser tratado e ele fica na área de tratamento. Aqui não. Aqui está todo mundo, como nós dizemos hoje, todo mundo junto e misturado. Não tem separação. Inclusive, nós viemos como pais e filhos, e irmãos, e mães, e avós, e maridos e esposas. Todo mundo junto e misturado, com toda a distância que existe entre as nossas faixas vibratórias, com toda a diferença de caráter, tudo junto e misturado, porque precisamos viver isso. Nós viemos para uma escola, nós não viemos para passar as férias numa ilha dos prazeres sublimes, não. E escola, é preciso que tenha o ensinamento e o aprendizado. Nós podemos não aprender nada? Podemos repetir de ano, podemos nos atrasar, podemos nos adiantar, podemos aprender rápido, porque eu disse que existe um planejamento desde sempre, desde a formação da Terra para que viéssemos para cá, está tudo planejado. Não quer dizer que tudo tem que ser seguido à risca. Nós temos livre-arbítrio e sairemos sempre, e esse planejamento é vivo e dinâmico. Ele acontece todos os minutos, todos os segundos, tudo está sendo planejado e redimensurado, certo? Então, nós aqui estamos nessa condição de mistura total.
E aí ele continua: nós vos incitamos a viver em uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei como homens de vossa época, como devem viver os homens. Conformai-vos às necessidades, às próprias frivolidades do dia, mas conformai-vos com um sentimento de pureza que possa santificá-los. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que vem de uma boa consciência e da felicidade do herdeiro do céu. O que é a felicidade do herdeiro do céu? Aquele que conta os dias que o aproximam de sua herança. Felicidade do herdeiro do céu tem a ver com fé. Mas não é aquela fé só de acreditar, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito. Não, é a fé da confiança, da certeza de que eu sou herdeira do céu, herdeiro do céu. É a confiança. E o que é confiança? Entrega. É aquela certeza de que existe um propósito para tudo. É a certeza de que eu vou passar por tudo isso e que existe um propósito. Então é a fé de confiança, mas continuando a viver como homem do mundo, como vivem os homens do mundo. Ele diz um pouco aqui mais para frente que nós vivemos sem convicção e sem paixão. Amamos com tepidez e gozamos com economia. Até para gozar, a gente goza com economia. Por quê? Porque nós não nos entregamos de fato. Então, ele não diz aqui, eu já estou lendo essa parte aqui no cuidar do corpo e espírito, que também é do sede perfeitos. Então, nem para os prazeres nós nos entregamos. Nós não temos presença. Nós ficamos, botando a pontinha do pé, morrendo de medo. O medo é o contrário da fé. Irmão José nos disse uma vez, é a proporção inversa da fé, é o medo. Então, à medida que o meu medo é enorme, a minha fé é pequenininha. Se o meu medo vai diminuindo, a minha fé vai aumentando, ou se a minha fé vai aumentando, o meu medo vai diminuindo. É a proporção inversa. Certo? Então, nós não nos entregamos porque não confiamos, porque a nossa fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda, como disse Jesus. Então, por que eu estou trazendo tudo isso para falar de espiritualidade no cotidiano? Porque é aqui, misturado com todo mundo que é diferente, é aqui no meio dessa pandemia que está nos deixando loucos, que estamos muitas vezes, e muitos de nós, desesperados no sentido de sem esperança mesmo, que nós vamos consolidar a nossa espiritualidade. Porque o que muitas vezes nós nos enganamos, que nós adoramos uma ilusão, é que eu preciso me retirar, me afastar de todos e de todos, entrar numa concentração, numa meditação, e ali eu vou alcançar um padrão melhor de espiritualidade. Presta atenção no que eu estou dizendo, meditação faz parte. É extremamente importante eu tentar me conectar sempre, eu ir buscar ajuda no Evangelho, mas isso no sentido de nos ajudar, de nos fortalecer para viver a realidade que irá me espiritualizar. Eu não estarei me espiritualizando naquele momento da meditação. Naquele momento eu estou me equilibrando, buscando condições melhores para estar presente em mim, para sentir Deus em mim, para eu viver o meu cotidiano e me espiritualizar. A minha escola é no cotidiano, a minha prática, né? Na escola a gente não tem aula teórica e precisa ter a parte prática, a oficina, a realização, o fazer.
Então, o nosso aprendizado real está na família, no trabalho, na rua, no trânsito, no dia a dia. É aí que eu estou me espiritualizando. É aí que estou fazendo crescer em mim as virtudes, a minha paciência, a minha tolerância, a minha plenitude, a minha bondade, a minha solidariedade. Todas as virtudes que eu preciso desenvolver cada vez mais, porque é com a grandeza dessas virtudes que o meu padrão espiritual se eleva. Então, temos recursos, muitos recursos para nos equilibrar, para nos fortalecer, para que consigamos estar no meio de uma pandemia em equilíbrio e de pé. Ficar no meio do caos. No livro Obras Póstumas, Kardec nos trouxe isso, sobre o momento de transição para chegarmos ao mundo de regeneração. A característica de um mundo de transição, do momento da transição, desculpem, é a balbúrdia, a confusão mental, o desequilíbrio, muito suicídio, muito desespero, muita desilusão, muita depressão, né? É o caos. E o que é que eles nos pedem nesse momento? O que é que ele nos orienta? O que é que os espíritos nos dizem sobre isso? Mantenha-se equilibrado no meio do caos. Busque ajuda, busque recursos. O Evangelho é o nosso grande recurso. O Evangelho é preciso estar juntinho de nós, porque é um recurso fortalecedor impressionante. A meditação, a prece, o vigiai, tudo isso para nos mantermos de pé no meio do caos. O que a espiritualidade diz? Pode estar o mundo acabando, tudo caquético, se mantenha de pé. Seja forte, busque forças, tenha paciência, tudo vai passar. Aí está a fé e a confiança. Tudo vai passar. Existe um propósito, existe um diretor. Esse diretor é a inteligência suprema. Gente, imagina uma escola que não tem um diretor, uma equipe de coordenação, nem equipe pedagógica, só solta os meninos lá dentro. Vocês conseguem imaginar o caos? Pois é. É essa a diferença, não é que Deus está colocando cada um para fazer o que vai fazer e cuidando de tudo, não. Nós vamos soltar as crianças na escola, mas existe um planejamento, cada funcionário sabe como deve organizar tudo aquilo, porque existe um plano diretor, existe uma organização, existe um planejamento. E aí nós conseguimos... perdi a palavra, conseguimos encaminhar estas crianças, que nós somos crianças para a espiritualidade superior, encaminhá-las para que elas façam o que elas podem, qual o potencial delas, com a liberdade delas, mas elas estão sendo orientadas. Não é um caos. Então, muitas vezes, nós nos sentimos, em plena pandemia, no meio do caos. Isso que traz o desespero. E como é que eu consigo reverter isso? Com a confiança que não é um caos. Existe um diretor e ele é a inteligência suprema. Existe o coordenador da terra, que é Jesus, que está cuidando de tudo e que sabe tudo o que está acontecendo. E nós precisamos desta aula que estamos vivendo para nos espiritualizar. Então não vamos fugir das nossas situações diárias, das nossas lutas constantes com os nossos parentes, com amigos, com inimigos, com colegas de trabalho. Tudo isso é recurso pedagógico para o meu melhoramento, para a minha espiritualização. Então é essa confiança que tudo isso é um processo que eu estou vivendo. Nós não sabemos de nada, nada nos é revelado, nem do nosso passado, nem do nosso futuro. Então nós precisamos confiar se nós não sabemos.
confiar, para eu andar com segurança, para eu seguir em frente. Senão eu vou parar. É isso que acontece quando nós, né, damos uma panezinha aí trazida pelo medo. Eu paro. A depressão me faz estagnar, as síndromes de pânico me fazem estagnar. Porque eu não consigo nem respirar, eu não consigo mais raciocinar direito. O medo me atormenta e nós agimos impulsionados ou pelo medo ou pelo amor. Vamos escolher agir pelo amor. Agora, eu não faço assim uma opção. Então agora a partir dos meus 30 anos eu vou escolher agir pelo amor, assino aqui o contrato. Não é assim, nós sabemos que não. Então é a cada pensamento que eu tenho, a cada segundo eu escolho, essa situação está me deixando angustiada, eu vou escolher agora olhar para ela com amor, com todo o amor do meu coração. Que é como a espiritualidade nos orienta quando começa o capítulo do homem de bem. Deixa eu só voltar aqui, dos seres perfeitos, o homem de bem. Quando o homem de bem vai buscar ajuda, vai entrar em prece, ele precisa purificar o seu coração, encher o seu coração de piedade e estar no seu nível de pureza máximo que ele possa conseguir. Então nós precisamos o tempo todo fazer esse exercício de buscar esse amor que existe em nós. Eles nos dizem que quando formos espíritos puros, veremos a Deus em toda a sua plenitude. E aí quando a gente vê isso, meu Deus, eu preciso ser espírito puro, eu preciso sair da matéria, né? Me espiritualizar para ver a Deus. Mas Kardec continua. Não é porque você não está vendo a Deus, não é porque você é imperfeito que você não está perto de Deus. Todos estão mergulhados em Deus. Então nós só precisamos confiar nesse mergulho. Estamos dentro, estamos com Deus em nós e mergulhados em Deus. Mas ele esclarece que as nossas imperfeições são como vapores que não nos permitem enxergar a Deus e não nos permitem nem sentir Deus. Haroldo, em uma palestra que eu vi, ele até compara se a gente pegar um marreco, não sei se todo mundo conhece um marreco, mas um marreco, um pato, se você tentar dar um banho nele, você joga água, a água escorre, você joga água, a água escorre. Se você mergulhar ele na lagoa, ele não molha. As penas são impermeáveis. Ele não molha e assim somos nós mergulhados em Deus. Nós estamos tão materializados com tantas crostas e camadas de matéria que nós não conseguimos sentir Deus. E Kardec coloca dessa forma, as nossas imperfeições são como vapores que não nos permitem enxergar a Deus. Por isso que nesse momento de meditação nós conseguimos ampliar um pouco, purificar os nossos corações, estar presentes em nós, porque Deus está em nós. Nós conseguimos aliviar isso, mas para tirar esses vapores que não nos deixam ver a Deus, nós só vamos tirá-los diminuindo as nossas imperfeições. E como é que nós diminuímos as nossas imperfeições? No dia a dia, enfrentando a cada situação, escolhendo fazer com amor. Respirar para controlar os nossos impulsos ainda animalizados e cada vez mais conseguirmos elevar e aumentar o nosso nível de virtudes, a nossa coleção de virtudes. Termos cada vez mais Deus em nós resplandecendo, iluminando o nosso caminho e o dos outros. E nesse mergulho nós sempre saberemos, sempre sentiremos essa força de estarmos em Deus. E precisamos pensar: eu sou alguém com quem a espiritualidade superior pode contar? Ou eu sou alguém que só faz parte dos problemas que a espiritualidade superior precisa ajudar a resolver?
Vamos buscar, vamos tentar. Não é fácil, é caminho difícil, mas é caminho de êxito seguro, né? Nós estamos sendo cuidados, nós estamos sendo velados, nós temos provas e mais provas disso. E o que é que a gente precisa então? Sorrir, porque nós estamos sendo filmados. Sorria, você está sendo filmado, sempre, constantemente. Então vamos prestar atenção a cada segundo de nossas vidas, tentar estar presentes. Como é que eu vou comer agora? Como é que eu vou conversar agora com meu amigo, olhando nos olhos? Vamos estar presentes nas nossas relações, nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia, em tudo que fazemos. Vamos estar inteiros, entregues e confiantes. Esse é um caminho seguro, difícil, mas é o caminho que Jesus nos ensinou e é o que nos é mostrado constantemente em todas as histórias da Bíblia, em todas as parábolas que Jesus nos conta. A espiritualidade se faz no cotidiano, da matéria mesmo. Não precisamos sair dela, precisamos cuidar dela, porque a matéria é o nosso recurso do momento. Eu desejo que todos sigam com muita paz nos corações, que tenham certeza de que o caminho é esse, que estamos seguros nas mãos de Deus, mergulhados nele, e vamos sentir esta leveza de Deus conosco, de Deus em nós, sempre. Um beijo grande no coração de todos vocês. Gratidão. Fiquem em paz, com Jesus no coração. Tchau.